Bom, eu e o Hudson queremos agradecer o convite, né, a oportunidade de estarmos aqui participando com o Centro Acadêmico da Filosofia, aí inserido nos quadros do IFCH, da Universidade Estadual de Campinas. Assim, é um momento muito significativo, compreendendo aí o tema que é a formação de professores e professoras, que é uma semana, aliás, uma quinzena agora do ensino da filosofia. Então, assim, quero muitíssimo agradecer ao Hudson aí a parceria. Nós dois estaremos tocando hoje, amanhã e segunda esse mini curso. Depois o Hudson vai falar um pouquinho mais. Bom, vocês estão percebendo, eu tenho cachorros, né? Daqui a pouco o Hudson vai falar mais sobre eles. Antes de pôr os slides, acho que agradecer, falar aí da dificuldade em estar professor num cenário de isolamento social. A gente que gosta tanto da sala de aula, que gosta tanto daquele burburinho de sala de aula, as limitações que nós temos aí para lidar com um ensino assíncrono, e, sobretudo, a agudização que os cenários têm diante de uma pandemia, mas, sobretudo, de uma necropolítica. O Brasil hoje tem um cenário de genocida, então nós não podemos nos calar, sobretudo em falando de formação de professores, do que ser professor, formar-se professor num cenário de isolamento social, de necropolítica, de pandemia e do avanço aí de práticas remotas. Também nessa primeira parte da fala, eu gostaria de dizer da importância que é essa quinzena, esse mini curso, porque ele reforça o compromisso social da universidade pública, de uma forma muito destacada no campo das licenciaturas. E dizer que, apesar de todos os ataques que as universidades públicas, que o ensino da filosofia, que as vidas negras, que o feminicídio, que a democracia, que a arte, que Paulo Freire tem recebido, é importantíssimo que nós reafirmemos esse lugar da ciência, do diálogo, das diferenças. Essa é a concepção educacional, política e pedagógica que nós lutamos tanto. Bom, agora acho que eu vou pedir o Hudson para a gentileza de pôr os slides, e aí ele vai, depois que ele vai apresentar o primeiro, acho que ele vai historicizar um pouco aí o início do curso, e aí depois no segundo, quem somos, né, Hudson? Agora é com você. Pessoal, então, primeiro, boa tarde ou noite, né? Já está anoitecendo aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a comissão, agradecer ao CAFIL, que pela oportunidade. Eu não quero parecer hipócrita, porque afinal também estou na comissão, mas a comissão foi muito acolhedora com o tema que a gente propôs, com o formato que a gente propôs, e é muito importante para a gente poder discutir esse assunto, ter espaço para discutir esse assunto aqui no IFISH, que é algo pelo qual nós estamos lutando há tanto tempo. Né? A professora Nima e eu, nós conversamos um pouquinho há algumas semanas, né, quando o convite surgiu sobre nós fazermos um mini curso, e nós andamos pensando bastante sobre o que poderia ser interessante a gente pensar
né, pensando que a gente está entrando agora no período reservado para discutir ensino de filosofia, né, então, e não só ensino de filosofia, eu diria, mas o ensino em geral, né, a gente pensar pedagogia, pensar formas de se ensinar, e a gente chegou à conclusão de que é muito importante a gente discutir uma perspectiva de educação decolonial, né? Uma perspectiva de formação de professores que seja decolonial. Por quê? Porque se nós não pautarmos esse tipo de pedagogia agora na formação, se nós não pautarmos esse tipo de aprendizagem de formação de professores agora durante esse período de fervilhar de vontades, de anseios e de sonhos que nós temos para quando a gente chegar lá na sala de aula, se esse momento não for agora, dificilmente a gente terá um outro momento quando a gente já entrar para dar aula, quando a gente tiver que se preocupar lá nos cursos de formação que o governo do estado promove. Então a gente já tem que chegar já com essa bagaginha, né? E pensando também que nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Amanhã é o Dia da Consciência Negra, e é isso que torna, eu acredito, muito mais especial, né, a escolha deste tema, a escolha dessa discussão. Eu quero pedir para vocês se sentirem à vontade, né? Isso eu e a professora Nima não combinamos antes, mas com um pouco que eu conheci dela, eu acho que ela não vai achar ruim de eu dizer isso. Não levem essas horas que a gente vai passar juntos, essas 6 horas, né, divididas em 3 dias, como um monólogo da professora ou meu, né? Vocês se sintam à vontade para comentar, para expor os anseios, para expor os pensamentos, os sonhos, as motivações, né? Esse espaço é um espaço aberto para isso, né? É lógico que a professora e eu, a gente vai fazer um direcionamento da discussão, mas isso de forma nenhuma tem que ser entendido como algo que vai partir somente de nós para com vocês, né? Essa relação dialógica que a gente vai criar aqui, de diálogo, de conversa, de aprendizado, tem que ser mútuo, tá? Para todo mundo daqui sair ganhando, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer, e também eu quero aproveitar para agradecer a professora Nima, porque agradecer publicamente, porque por 2 coisas, na verdade, né? Não posso dizer, não é só agradecer pela presença e pelo aceite do convite, que assim, pelo menos para mim, foi uma vitória pessoal muito grande. Mas também agradecer a ela pelo convite de eu estar compartilhando com ela esse momento, que está sendo de um aprendizado muito grande. Tá bom? Então, acho que você quer comentar alguma coisa antes ainda, professora, ou quer que eu te apresente já? Bom, te agradecer mais uma vez, né, Hudson? Acho que essa possibilidade de encontro de gerações vai muito ao encontro de um princípio freiriano, que é a coerência. Quanto mais a gente se aproximar de uma articulação aí entre o fazer, pensar, sentir, relacionar-se, mais nós estaremos coerentes com a nossa teoria e a nossa prática. Eu não poderia fazê-lo de outra maneira. E fazendo eco a quando você fala da metodologia, que não vai ser um monólogo, vai ser um diálogo, realmente essa é parte da nossa proposta metodológica, e eu, só um destaque, que metodologicamente eu e o Hudson pensamos num minicurso com textos e intertextos. Aí também já é uma possibilidade real, didática, de atuarmos enquanto professoras e professores, né? Quer dizer, o trabalho didático de textos e intertextos. Então, nós temos aí uma metodologia dialógica, uma metodologia dialética, porque é nesse atritar
que nós vamos produzindo e reconhecendo os saberes, o conhecimento, e contribuindo para os processos de descolonização das mentes. É uma abordagem que ela prima menos pela identificação teórica, ou seja, vocês vão ver os slides e a nossa fala com menos recortes teóricos, todavia essa teoria vai estar embutida depois na bibliografia do minicurso, e vocês também vão perceber o que é uma proposta de trabalhar com textos e intertextos, ou seja, uma dinâmica pedagógica, metodológica, com múltiplas linguagens. E em se falando aí de consciência negra, dessas questões todas étnicas, raciais e de corte social, de luta de classes, a potência que os intertextos têm, pensando aí nas nossas culturas, sobretudo nas nossas culturas ancestrais e dos nossos povos originários. Hudson, slide 2. Eu vou apresentar o Hudson Kaique, nascido e agora criado na Unicamp. Negro, gay, pisciano, tolkieniano, para quem não sabe, estudioso das obras e do legendário do professor John Tolkien, ou ainda vou fazer uma notinha de rodapé, O Senhor dos Anéis. E leitor entusiasta de literatura fantástica, nacionais e internacionais, cuidador de um jardim de flores e ervas e de 2 bichinhos bagunceiros, uma papagaio verdadeiro, a Zezé, e um doguinho, o Nick, escritor, pra lá de amador, de literatura fantástica, professor de alma, mente e coração, e acima de tudo militante por um mundo mais justo, igualitário, livre e afetuoso para negras, negros e LGBTs. Estudante da graduação em filosofia desde 2016, se interessa muito por filosofia medieval e por teologia católica, suas 2 paixões acadêmicas. Eis o Hudson. Obrigado, professora. E eu vou apresentar a professora Nima, né, que por si só, pela sua presença, vocês já podem ver que é uma pessoa maravilhosa, né, mas ela é uma mineira de coração, é leonina, com ascendente em aquário, só que tem mais ar do que água e terra, né, e é mediada pelo fogo. Ela cuida de plantas e também é cuidada pelas plantinhas. Ela tem 2 cachorrinhos, né, que já até fizeram participação aí, a Rosa e a Neruda. Ela é ativista, poetisa, escritora, professora e, sobretudo, engajada na luta em defesa da educação pública, da justiça social e da dignidade humana. Ela ingressou na Faculdade de Educação na Unicamp em 2015 e é professora de lá desde então. E ela tem alma sensível e tem mesmo a mente e o coração de professora, cuja utopia é a educação de desejar a vida, a emancipação e a amorosidade. E eu até vou fazer aqui o adendo de dizer que é, é, é aquela professora que exprime tudo aquilo que quem quer ser professor quer ser um dia, aquele amor pelo conhecimento, pelos alunos, de fazer a aula ser um momento não só de diálogo e aprendizagem, mas aquele momento de afeto, de carinho e de muito amor que a gente tem que ter pelos colegas, porque, acima de tudo, como ela sempre lembra nas aulas dela, a educação ela é feita com gente, com seres humanos, e a gente tem que lembrar disso. Ai, vou respirar fundo, porque
esse é um dos momentos que a gente faz o que gosta e gosta muito do que faz. E quem já conhece o Hudson aí, sobretudo o pessoal do centro acadêmico, deve saber que ele é um pouco exagerado nas manifestações afetuosas, né? Então, já perceberam. Bom, antes do próximo slide, nós vamos trazer um momento de sensibilização com um intertexto. E esse intertexto, ele é uma poesia da Conceição Evaristo, que é uma mulher negra, e está no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. O poema se chama Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Que esse eco da vida, liberdade, possa ressoar nos nossos corações e nas nossas mentes em busca da descolonização. Que essa história de ancestralidade, sobretudo vinculada aos povos negros, indígenas e ameríndios, possa ser para nós o horizonte de utopia, com projetos revolucionários de uma sociedade mais justa, mais digna, mais amorosa. E nenhum projeto de sociedade assim pode acontecer descolado de um projeto de educação. E há, assim na fala do Paulo Freire, que está na epígrafe do slide, como nas vozes das mulheres de geração em geração, da Conceição Evaristo, há algo que nenhuma violência consegue matar, que nenhuma violência colonial consegue matar, que são as nossas fontes culturais e históricas. Ou seja, é aquilo que está na nossa alma, que está impregnado no nosso povo. Então, vamos lá conversar sobre professoras e professores em formação. É possível uma licenciatura como parte dos processos de descolonização das mentes? Hudson, você poderia fazer a gentileza de ler esse excerto do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, para nós? Claro. Vamos lá. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura.
Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz que cansa, mas não desiste. E por não, obrigada, Hudson. E por não desistirmos, cá estamos nós. E como diria a Nilma Lino Gomes, resistência. O encontro com Paulo Freire muda a vida da gente. E aí nós vamos nos aproximar. Por que Paulo Freire incomoda tanto? Por que ele tem simpatizantes, antipatizantes, tanto confronto? Porque o encontro com Paulo Freire muda a vida da gente. E o encontro com Paulo Freire é pensar a existência humana. Não é possível falarmos em uma pedagogia decolonial, em uma formação docente vinculada na América Latina, sem pensarmos a existência humana. Não é possível pensarmos a existência humana sem pensarmos Paulo Freire. Lógico que não é somente com ele, mas Paulo Freire é um dos pensadores mais citados, mais referenciados no campo da filosofia, da educação, da política, no mundo todo. E aqueles que ainda não conhecem Paulo Freire, mas que já ouviram falar em Paulo Freire, sobretudo num curso de licenciatura, que nesse momento assim pensem, qual foi o encontro de cada um, o encontro de cada uma com Paulo Freire? E dado ao nosso tempo, nós não vamos poder compartilhar todos esses encontros, mas a gente espera que em um outro momento nós possamos. Então, esse encontro com Paulo Freire, que muda a nossa vida, pensar Paulo Freire é pensar a existência humana, e em mudar a vida da gente, encontrar Paulo Freire e pensar a existência humana, nós chegamos a uma possibilidade real de formação de professores. E aí eu trago as licenciaturas numa perspectiva decolonial. E em pensando numa perspectiva decolonial, não dicotomizar da América Latina. O Brasil ainda é um país que vira suas costas para a América Latina. Ora, vira suas costas para a África. E lá está ele, no enclave do Oceano Atlântico, que de um lado tem a África, do outro tem o Pacífico, mas tem o cinturão da América Latina. E nessa perspectiva, o Paulo Freire traz, no Pedagogia da Autonomia, o ser professor. Então ele expôs ali o que para ele, Paulo Freire, significa ser professor. E aí eu e o Hudson trazemos para pensar juntos com vocês. O que para mim, o que para você, o que para o Hudson, para o Arthur, para a Renata, para o Álvaro, é ser professor? E aí, em pensar o que é ser professor, refletir no campo das licenciaturas, mas refletir de uma forma crítica, refletir de uma forma propositiva, qual formação
temos? Qual formação queremos? Evidente que ainda não temos uma formação numa perspectiva decolonial, mas já é possível reconhecer o caminhar, os avanços que já foram feitos para uma formação dos cursos de licenciatura decolonial. Haja vista a Lei 10.639, haja visto ao Dia da Consciência Negra. Lógico, aqui nós estamos problematizando, porque também há muitas críticas, mas não é possível não reconhecer que há avanços nesse sentido. Ainda falta muito, mas temos que caminhar rumo à utopia. E o Paulo Freire traz aí o que para ele, né, são essas paixões e essas razões de ser professor. De forma resumida, porque o Pedagogia da Autonomia é um livro que, num outro momento, eu conto um pouco de história. O Hudson sabe como é que são as minhas aulas mineiras, adoro contar causo, e o Pedagogia da Autonomia tem causos muito interessantes. Então, nesse excerto, nós conseguimos acessar quais algumas paixões e razões que levam o Paulo Freire a se posicionar como professor. E aí, eu e o Hudson fazemos eco com vocês. Quais as paixões e as razões que nos levam a ser professores e professoras? Quais as paixões e as razões que nos mobilizam para um curso de licenciatura? Quais as paixões e as razões que nos inserem num curso de filosofia? E aí, de uma forma muito, talvez, didática, as paixões nos conduzem, talvez, ao mundo das subjetividades. As razões nos remetem ao mundo das objetividades. Mas esses mundos, eles se completam. Para ser professor e professora, não basta o salário no final do mês. É preciso ter o desejo e a tesão de estar com o outro, de reconhecer que tão pouco sei que nada sei e de aprender com o outro. As razões em ser professor e professora são variáveis. Dependem muito das políticas, dependem muito dos nossos, do momento, de toda uma legislação, dos marcos regulatórios que talvez regule essa inserção no mercado, no mundo do trabalho. Mas e as paixões? As paixões em ser professor, que nos fazem levantar todos os dias e, desde março, morar num computador. As paixões que nos fazem, olha, eu não apenas quero mudar o Brasil, mas eu quero mudar o mundo. Gente, é professor que fala isso. Então, assim, eu e o Hudson, esse slide, queremos pensar juntos com vocês no sentido de um pensamento crítico. Porque quando falamos em decolonial, evidentemente, estamos falando em crítica, em reflexão, em problematização, eu seria até mais ousada, em uma insurgência. Ou seja, chega dessa pedagogia bancária que reproduz, que dicotomiza, que nos faz reprodutores. Então, pensar as licenciaturas numa perspectiva decolonial já é pensar-se professor e professora de um outro lugar. Talvez um pouco desse lugar do Paulo Freire, das classes sociais, da democracia.
da miséria na fartura e de não desistir jamais. Hudson, você quer falar alguma coisa desse slide? Não, só que fico emocionado. Hoje cedo, eu só vou fazer um comentário de curiosidade, né? Hoje cedo a gente teve a mesa dos cursinhos populares e a gente convidou o cursinho Lélia a estar aqui, né? E o cursinho Lélia Gonzalez, que homenageia essa filósofa brasileira tão importante. E lá eles utilizaram a pedagogia da autonomia como norteador dos princípios do cursinho, né? E é muito emocionante ver que o professor Paulo ele ainda inspira, né? Apesar dos movimentos que você colocou muito bem, professora, no começo, de desvalorização, de a gente esquecer, mas, enfim, era isso. Então, fazendo aí um diálogo mais ampliado com o professor Hudson, para mudarmos de slide, eu tenho refletido, a Rosa Latina, eu tenho refletido nos últimos tempos, como professora, que o conceito de formar, a concepção de formar, não dá conta mais das realidades com as quais nós temos nos deparado. E realidades como da Lélia, realidades das Marielles, realidades da Mariana Ferrer, realidades aí tantas outras que até escapam a memória da gente, a lista é grande, fora os anônimos, né? Esses nós tomamos conhecimento pela mídia, mas me toca muito os anônimos. E tenho apontado que é preciso se falar e se investir na criação de professores. É muito diferente, inclusive etimologicamente, formar de criar. A criação, ela se reinventa. A criação é um ato ininterrupto. Aí em Paulo Freire é uma ação, reflexão, ação. O criar é você lançar mão da sua criatividade, do seu lúdico, da sua sensibilidade, da sua análise do fragmento do real. Então, para passar esse slide, eu vou propor que pensemos em ser professora e professor, em falarmos não só em formação, mas em criação. Você pode passar, por favor? Ótimo. Hudson, quer falar alguma coisa aí dessas capturas de tela que eu fiz? Eu estava na outra tela que acabei me bananando um pouquinho. Essa plataforma que vocês estão vendo aí no slide é a plataforma que todos nós, quando a gente vai ingressar ou no PIBID ou no Residência Pedagógica, a gente precisa acessar, né? E eu me lembro, em um dos encontros com o nome do professor Paulo Freire que eu tive, foi no momento que eu ingressei no PIBID, há alguns anos atrás, e foi logo no primeiro ano do governo, do governo atual aí que a gente está. Vocês sabem quem que é. Eu me lembro de ter ficado surpreso de ver que a plataforma trazia o nome do professor Paulo Freire, né? E depois eu fui fazer de novo o meu cadastro agora
Tô na residência pedagógica, né, e entrei de novo, vi de novo, eu fiquei emocionado de ver, porque é uma valorização, né, e depois, quando eu soube, eu tentei acessar de novo, eu vi que retiraram o nome do professor Paulo Freire, eu vi como é simbólico isso que esse governo tem feito, né, de tentar esconder o, o, as pessoas que pensaram numa perspectiva pedagógica que levasse em conta principalmente o sujeito na formação e não o mercado, e não, chego a dizer até, não puramente a cidadania, mas o sujeito nas suas particularidades, na sua singularidade. Mas eu não vou me alongar muito, não. Bom, essa narrativa do Hudson, ela com certeza vai ao encontro de muitas das nossas narrativas. E eu quero começar esse slide em continuação à observação do Hudson. O que representa hoje no Brasil um alinhamento ao pensamento político-pedagógico de Paulo Freire? Historicizando um pouco, o Paulo Freire, ele, que, diga-se de passagem, o ano que vem nós estaremos celebrando aí 100 anos do seu nascimento, é um pernambucano, é recifense, foi exilado político. Né? O primeiro curso dele foi Direito, mas ele, através da convivência com a Elza Freire, sua primeira esposa, se descobriu professor, se descobriu educador e filósofo, pensador, humanista. Ele teve uma homenagem através de um projeto da deputada federal Luísa Erundina na época, para dar o nome, ser o patrono da educação brasileira. Depois, quando foi em 2009, o governo federal, vocês se lembram quem estava à frente do governo federal em 2009? Eles criam a plataforma Paulo Freire, que é uma plataforma, como está aí na captura de tela, dedicada a quê, gente? A formação de professores. Essa plataforma ela foi criada para se colocar em prática o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, e seria uma plataforma onde o professor, ele, por via da Secretaria Estadual ou Municipal, ele teria validado a sua inscrição e autorizado a sua participação em algum curso voltado para o aprimoramento, a formação continuada de professores. Então, o MEC faz essa homenagem. Depois, nós temos, no final de 2019, e vocês também já sabem quem está à frente do governo federal desde 2019, a plataforma Paulo Freire, ela anoitece como plataforma Paulo Freire e amanhece como plataforma CAPES de Educação Básica. Isso acontece no final de 2019. E aí um adendo histórico, que o conjunto das propostas político e pedagógicas de Paulo Freire, a sua metodologia, o seu pensamento humanista, vem sendo criticada por alguns setores da sociedade, por alguns setores mais conservadores, hegemônicos, de certa camada da elite brasileira,
Mas não só. Sobretudo no governo do Jair Bolsonaro, vem sido mais alvejada, tem sido mais publicamente atacada, censurada e, por que não dizer, violentada, né? E de uma forma muito equivocada, esse conjunto de setores da sociedade brasileira, eles atribuem aí a educação brasileira, o baixo desempenho escolar do país e também a questão da formação de professores. E aí nós podemos ver isso em algumas faixas de manifestações públicas, dizendo chega de doutrinação marxista, chega de doutrinação de Paulo Freire, menos Paulo Freire e mais Moz. Então, assim, tem um histórico recente, sobretudo, muito acirrado dessa política do ódio, dessa política da violência e da política anti-ciência. Porque se nós formos mapear a ciência, as ciências humanas no mundo, as ciências sociais no mundo, nós perceberemos que Paulo Freire é uma referência indispensável para a formação do pensamento humano. Talvez ele, ou com certeza, Paulo Freire é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo. E aí, nós acompanhamos as várias ofensas que alguns ministros da educação fizeram a Paulo Freire, e isso caracteriza um crime de difamação. E aí eu e o Hudson perguntamos para vocês, sem querer respostas. Alguém sabe quem é o atual ministro da Educação? Mas eu e o Hudson também perguntamos para vocês, quem foi Paulo Freire? E eu e o Hudson perguntamos mais. Quando nós nos depararmos com pessoas que defendem esse tipo de crítica, porque esse proselitismo, né, esse fundamentalismo religioso, que hoje demarca tanto os cenários atuais, essa repulsa, essa recusa da ciência, não suporta ao argumento. Então, eu convido a vocês a falarem, a tentarem ter esse tipo de diálogo. Qual o livro do Paulo Freire você leu? Você já leu Paulo Freire? Não precisa perguntar mais nada. E aí as pessoas são livres, têm livre o pensar. Ninguém no campo da educação, no campo do pensamento social, do pensamento humanista, é indiferente a Paulo Freire. Você pode até ter um pensamento divergente, mas ninguém é indiferente às contribuições de Paulo Freire no campo da educação nacional e internacional. Então, hoje no Brasil, se alinhar a esse pensamento político-pedagógico de Paulo Freire é você se posicionar contrariamente a, por exemplo, escola sem partido, implantação de escolas cívico-militares, é você se posicionar contrariamente à retirada da carga do ensino de filosofia e de sociologia do ensino médio, é você se posicionar contrariamente a uma fala, a uma prática misógina,
a uma prática colonial, você se alinhar ao pensamento político-pedagógico de Paulo Freire é você mostrar-se ao mundo a favor de quê? De uma educação emancipatória, dialógica, você se posicionar a favor de uma educação pública, laica, gratuita, socialmente referenciada, você se posicionar a favor dos oprimidos, dos excluídos, dos esfarrapados. Então, não precisa nos posicionarmos contra quem ou contra o quê. Basta que nos posicionemos a favor de, a luta em defesa de. Então, hoje, no campo da educação e no campo da formação de professoras e professores, dos cursos de licenciatura, trazer a proposta político-pedagógica de Paulo Freire é se posicionar a favor de algumas dessas questões que eu levantei. Então, por isso que ele continua incomodando tanto. Por isso que ele representa uma pedagogia decolonial, antirracista. Por isso que ele representa uma descolonização das mentes. Porque nós só vamos descolonizar as nossas práticas quando as nossas mentes não pensarem mais sob a batuta do colonizador. Caminhando para o final desse slide, só alguns pontos ainda do que é pensar uma formação de professores num alinhamento de uma proposta freiriana. É incorporar a valorização da profissão, a não domesticação dos nossos percursos epistemológicos, as condições de trabalho. Gente, o que é para nós estarmos em condições de trabalho remoto? O que é estarmos em condições de ensino-aprendizagem à distância? Nós tivemos aí um poço muito maior das desigualdades sociais. Quem tem acesso à educação à distância? A valorização da carreira docente, que também incorpora a dimensão estética. E aí, nessa dimensão estética, nós temos que incluir elementos que se referem à nossa subjetividade. Por exemplo, pensar professores e professoras com intuição, emoção, prazer, alegria, resistência, utopia, diálogo e alegria, amorosidade, esperança, boniteza. Isso é uma dimensão estética. E pensar uma formação de professores e professoras, pensar cursos de licenciatura, também numa dimensão estética, é descolonizar as mentes. Imaginem qual abordagem nós teríamos, por exemplo, com a intuição no campo das religiões de matriz africana. Imaginem qual dimensão estética nós poderíamos acessar num projeto de formação de professores e professoras para a decolonização das mentes, acessando, por exemplo, a alegria dos corpos dançando ao toque dos tambores. Imaginem uma dimensão estética e ética aonde o racismo não compareça como algo naturalizado, mas como algo estrutural. Imaginem uma formação de professores e professoras dos cursos de licenciatura numa dimensão estética e ética, aonde
a emoção dos corpos se encontrando supere qualquer discriminação e preconceito de etnia, de raça e de amor, de formas de amar. Imagine uma dimensão estética com os nossos traços étnicos, dos cabelos, às faces, aos corpos, à pele, se manifestando e sendo reconhecidas. Então, é pensar uma formação de professores e professoras pautada na descolonização das mentes e pautada nos princípios políticos e pedagógicos de Paulo Freire. Pensar a curiosidade, pensar a motivação para os projetos de formação de professores e nos distanciar cada vez mais de um discurso e de uma legislação que traga a meritocracia. A meritocracia destrói, ela é perversa. Pensar essa formação, pensar esses projetos dos cursos de licenciatura com uma leitura crítica da realidade, que não sejam ensinadas no sentido clássico de um conjunto de conteúdos transmitidos do educador para o educando, mas que essa leitura crítica da realidade seja aprendida de forma compartilhada. Aonde, como nos diz Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E ainda o próprio Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E eu só posso fazer uma leitura crítica da realidade se eu tenho uma leitura do mundo. E aí, só mais 2 itens que eu gostaria de destacar. O investimento de recursos públicos em formação de professores. Gente, não é gasto com educação, é investimento. É o conjunto das políticas públicas que prevê educação, saúde, segurança, saneamento, previdência, lazer. São as políticas públicas sociais. Olha, nós temos acompanhado historicamente no país, desde o golpe que destituiu a presidenta Dilma, o que foi aqueles primeiros projetos na Câmara da PEC da morte. Congelar por 20 anos os investimentos no campo da educação e da saúde. O que é a privatização das creches no sentido dos projetos tais como Vovó Crecheira? Então, isso é para refletirmos, para pensarmos o investimento de recursos públicos para os cursos públicos, para garantir o acesso público, a equidade, as cotas, o investimento de recursos públicos para a formação pública de professoras e professores. Isso requer um compromisso coletivo com as mudanças e requer também projetos coletivos. Nós precisamos ter projetos coletivos. Se a universidade pública não se voltar aos projetos coletivos, nós estaremos fadados ao esquecimento e ao mundo rodeado por pessoas ególatras. E, por fim, nesse slide, a resistência para a escola pública. Isso significa, nesse escopo do curso, da licenciatura em filosofia, da decolonização das mentes, dos cursos de licenciatura, defender o ensino da filosofia. Isso é um ato de resistência. Isso é defender a escola pública. E aí nós podemos ampliar, é defender o ensino de filosofia, é defender o ensino da educação física. Ou seja, quando nós temos um avanço de uma política
mais comprometida numa concepção de Estado autoritário, retrógrado, conservador, mais voltado aos interesses do capital estrangeiro, nós temos iniciativas tais como suprimir o pensar, que é a filosofia, e aprisionar o corpo, que seria a educação física. Lógico, eu estou aqui resumindo um pouco, mas uma formação de professores, um conjunto teórico, metodológico, político de Paulo Freire é a resistência à escola pública, é defender o ensino de filosofia. Hudson, você pode passar, por favor? Bom, antes de iniciar esse slide, eu queria perguntar, Hudson, você quer comentar alguma coisa? Você quer falar sobre esse contributo? Você quer falar do slide anterior? Tem alguma questão no chat? Porque eu não estou acompanhando o chat. Como que você dá? Qual a parcial que você faz aí? Já tem 1 hora de mini curso. Olha, no chat ninguém comentou nada, mas eu estive pensando, professor, na sua fala sobre o financiamento, né, da educação e sobre a defesa da escola pública, que durante essas eleições, né, as eleições municipais, veio tanto em debate a questão do financiamento da educação, e particularmente aqui na minha cidade foi levantada uma questão que eu acho interessante da gente pensar, né, porque nós estamos aqui discutindo durante essa quinzena o ensino de filosofia, mas a gente não pode esquecer que existem outros momentos da educação. Existe a educação dos pequenos, né? Existe a educação dos pequenos, que eu falo, estou falando pequeno mesmo, a educação infantil. Depois a gente tem a educação do ensino fundamental, e congelar por 20 anos os investimentos em educação num país que a gente tem, em média de nascimento, 2 milhões de pessoas por ano, isso eu vou dizer a palavra criminoso, mas eu acho que criminoso não expressa tudo que isso é. E me choca muito ver que fala que falta dinheiro para investir, quando nós temos nos municípios um aumento cada vez maior de um tipo de financiamento da educação infantil, chamada de PROEB, né? Não sei se os colegas demais conhecem, o PROEB é um valor repassado pela administração municipal às creches particulares, para direcionar os estudantes que não tiveram vagas na escola pública. E essa prática ela não se compromete com a formação dos professores. Ela não se compromete com como que a professora ou o professor lá da creche, que está cuidando da criança, que está cuidando, na minha opinião, de um momento muito importante da formação, porque são as bases, né? A gente, no ensino médio, quando a gente vai ensinar filosofia, a gente já está pegando o aluno pronto, né? O aluno já... Pronto, o que eu quero dizer assim, ele já passou por muito da formação dele, ele já tem um conceito de escola, ele já tem um conceito de professor, e muitas vezes a gente precisa ressignificar nesse estudante o que é a escola, o que é a sala de aula, o que é o professor e o que é ele mesmo dentro da escola, por conta dessa falta de preocupação em se investir na formação e não ter o menor problema em financiar a iniciativa privada, para terceirizar esse serviço que tem sido tratado como gasto. E uma última coisa, professora, se me permite, que me fez pensar também, você mencionou muito a respeito no meio da sua fala, aliás, você me fez refletir sobre a escola não ser um espaço de aprofundamento das desigualdades e de fomento
da lógica da meritocracia, né, e me fez pensar numa notícia escandalosa que saiu nessas últimas semanas pelo jornal O Globo, de que 500 mil estudantes da rede pública estadual podem não entregar trabalho e perder o ano letivo. Se isso não escancara a desigualdade que a gente vive, desigualdade de acesso, desigualdade de permanência, a gente discute na universidade permanência, mas e a permanência dos estudantes da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, né? Até do ensino infantil, que depende muito das mães e dos pais, grande parte mães solteiras que tem que estar trabalhando e tem que cuidar ao mesmo tempo do filho e da casa, né? Como que essa pandemia ela escancara, e principalmente algo que eu vi e eu gostei muito, a PEC da morte, os 20 anos de investimento, não sobreviveu a uma pandemia, não sobreviveu a esses primeiros anos que já está demonstrando, já é 20 anos, a gente está aí ainda no terceiro ano, e já estamos vendo um pouco dos estragos que isso vem dando. Acho que era só isso que eu queria comentar. Importantíssimas suas observações, Hudson. Inclusive, quando a gente falou da PEC da morte, teve recentemente a votação do Fundeb, que eles queriam retirar do Fundeb, foi uma vitória, né, nossa, da classe da educação, dos professores, enfim. Acho também que a sua fala traz aí para um momento muito importante atual, que são as eleições. Então, imagino todos nós que estamos já nas licenciaturas aí, votamos, somos eleitores, no Brasil a partir dos 16 anos, que busquemos, aonde vai ter segundo turno, o mesmo que já teve, acho que ter essa leitura crítica da realidade. Como comparece a educação pública na pauta dos candidatos e das candidatas? Quer dizer, como que o ensino de filosofia comparece? Como que o repasse para a compra de vaga, né, nas creches comparece? E aí essa discussão ela não é só para o período das eleições, é uma discussão que deve ser permanente, buscando um outro conjunto de políticas. E quando você fala da permanência estudantil, eu só gostaria de mencionar que quando falamos de políticas públicas sociais, entendendo que políticas públicas sociais englobam a educação, a saúde e outras que eu já falei, tem fundamentos que devem estar presentes, que é em torno desses fundamentos que elas orbitam. Quais são eles? Acesso, cobertura, permanência e qualidade. Então, por exemplo, acesso, né? Políticas que garantam acesso a todos os níveis e modalidades, de todas as classes sociais. O acesso tem que ser garantido. A cobertura, todos os níveis e modalidades de ensino. A cobertura para o ensino, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, o ensino superior, a EJA, educação prisional, quilombolas, enfim. É a permanência, ou seja, dar condições para que esses estudantes que já tiveram acesso e a cobertura permaneçam, e aí nós temos vários exemplos para ser citados, sobretudo no campo do ensino superior e na Unicamp, como moradia, as bolsas SAI, as bolsas de iniciação científica, o bandejão,
a alimentação, o SECOM, que é saúde, e aí cabe destacar a forma muito perversa que alguns governos têm de quebrar esse ciclo virtuoso das políticas, que é, por exemplo, o corte das bolsas. É uma forma perversa. Veja o que aconteceu no caso da graduação com as bolsas de IC. As bolsas saem e, sobretudo, na pós-graduação, o que foi feito com o CNPq? Então, isso é uma forma que esses governos arbitrários, eles têm de politicamente quebrar esse ciclo de implantação, de avaliação e de esse ciclo virtuoso das políticas públicas. E a qualidade, que seria o último fundamento, que prevê isso, você ter o pensamento crítico, você ter uma educação vinculada com o sentido da realidade, o significado da realidade, a parte mais prática da sua vida, a qualidade não só das operações lógico-matemáticas, mas de interpretar um texto, de ter acesso à literatura, tudo que envolve uma educação de qualidade, seja em todos os níveis e modalidades de ensino. Antes de entrar nesse slide, Hudson, eu queria ver com você e com as pessoas que estão participando conosco. São 7h15, né? Já tem uma hora que a gente está falando, estamos no curso do mini curso. Se a gente dá uma pausa, às vezes o pessoal entra com a câmera ou no chat, ou quer falar alguma coisa, quer trazer alguma questão, alguma experiência, e aí a gente segue, ou se a gente segue, acho que seria bom nós fazermos essa prosa. Eu acho legal também. A Thelminha está acompanhando a gente pelo YouTube, ela mandou um beijo. Eu queria dizer também que se alguém tiver no YouTube e quiser mandar questões, a gente está acompanhando, tá? E aqui no chat também, aqui na chamada, aliás, também, se alguém quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, por favor, Grazi, se você tiver interesse também, se alguém quiser abrir o microfone e comentar, a gente está aí. Senão a gente toca. Eu acho que é bacana se as pessoas quiserem, até porque já tem uma hora que a gente está falando, assim, se conversar conosco um pouco e a gente toca, né? Não dá para chamar para um cafezinho na cantina porque estamos impossibilitados, mas dá para cada um buscar sua canequinha de café, né, Hudson? A gente fazer uma prosinha com café. Pode falar, Grazi. A Grazi pediu para falar, ela levantou a mão virtual. Eu estou testando essa mãozinha ainda, a mão virtual. A gente dificilmente tem a oportunidade de conversar, assim, né? Eu vou comentar agora. Então, primeiro, boa noite. Queria agradecer demais por esse esforço aqui, tá muito massa. Antes da professora entrar na sala, a gente estava comentando sobre como... A gente não, né? Eles estavam comentando, eu estava apenas ouvindo, sobre como, quando você começasse a falar sobre Paulo Freire, ia ficar todo mundo emocionado. Foi exatamente o que aconteceu. E daí, quando você falou quando foi o primeiro contato com Paulo Freire, né? E eu fiquei pensando, tentando lembrar quando que aconteceu, quando eu tive essa experiência única na vida. E eu não lembro quando foi a primeira vez que eu peguei, assim, um Paulo Freire, que eu ouvi alguém dizer, provavelmente foi alguma palestra, não sei. Mas eu lembro da primeira vez que me tocou mesmo, foi quando eu li o capítulo sobre Paulo Freire no livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. E assim, eu estudo o feminismo negro desde que eu entrei na faculdade, assim, eu já tinha esse interesse antes, daí na faculdade comecei a me enfiar, assim, nessa teoria, e eu já tinha essa vontade de ser professora, assim, desde sempre.
A minha mãe é professora, sabe? Então acontece essas coisas, né? Você vê a mãe, enfim. E daí, quando eu entrei na filosofia, na licenciatura, eu tinha muito essa coisa de ou eu estudo filosofia política, teoria feminista, ou eu estudo educação, sabe? Não tem como fazer isso, juntar tudo, fazer, né, abraçar o mundo. Até que eu conheci a Bell Hooks, e isso pareceu, assim, super possível. E isso me instigou, assim, e eu tô aí, assim, estudando, procurando, e mas foi tudo graças ao Paulo Freire, assim. Eu fiz várias matérias na faculdade de educação, porque na filosofia a gente não tem, né, essa dimensão, assim, Paulo Freire. E é impressionante como a teoria freiriana, né, é tão potente e atual, e, né, enfim, queria compartilhar que eu estou gostando muito, assim, da sua fala, realmente é muito emocionante ouvir falar que alguém que tem tanto tesão, sabe, pelo que está falando. E, nossa, obrigada, professora. Obrigado, Lúcia, também, né, que é uma colaboração, assim, gente, que time. Muito, muito massa, obrigada. Vamos deixar aberto. Muito bom, Grazi. E acho que no ano passado eu participei de uma semana do ensino de história. E, né, Hudson, tem uma colega que está na turma que eu e o Hudson também estamos, nas quartas à noite, e eles pediram um tema, Paulo Freire e Bell Hooks. E foi muito bacana. Você estava nessa semana? Então. E foi muito legal, porque eu cheguei assim só com os 2 livrinhos na mão, e foi muito, muito interessante. E acho que realmente o Paulo, e aí você vai percebendo, né, Grazi, porque que incomoda tanto, né? Eu lembro que eu sou uma frequentadora assídua da semana de história da Unicamp, assim, desde que eu entrei na universidade eu frequento e eu conheço o pessoal, enfim, e a gente sempre conversa bastante sobre isso, né, e nessas conversas na semana de história preenche muito essas lacunas da formação na filosofia que eu sinto, assim, tanto que eu acho engraçado que o pessoal da história fala: eu acho que você não quer vir nessa palestra aqui sobre não sei o que de história, porque não tem muito a ver com a filosofia, não sei o que. E eu fico, gente, sabe? Apesar da lacuna, né, tem muito dessa semelhança, e eu lembro muito, nossa, é porque me marcou demais essa mesa específica do Paulo Freire e da Bell Hooks. E, assim, eu lembro da professora, mas eu não estava conectando, sabe? Porque foi a palestra de encerramento Foi. da semana. Então, foi assim, foi muito impactante. Eu lembro que eu saí de lá assim, em choque e meio atônita, assim, porque sempre no final da semana de história a gente sai com uma esperança absurda, com um sentimento de não sei, de que a gente pode superar tanta coisa se tiver esse projeto, né, coletivo de construção de uma educação e baseado em fundamentos de Paulo Freire, de Bell Hooks, que são princípios muito importantes para qualquer construção de qualquer conhecimento, assim. Nossa, é verdade, eu super lembro da professora lá agora. Que honra. Imagina, para a gente é uma alegria, assim, o Paulo, a Bell Hooks e um conjunto de autoras e autores que se encontram nessa pauta, né, Grazi? Eu acho que, assim, tem um conjunto de autores e autoras, e aí eu acho que eu vou trazer a questão do intertexto, que dialogam e que podem contribuir muito para a formação de professoras e professoras nesse processo de descolonização das mentes. Então, quando você pega intertextos, trabalhar com a cultura da periferia, né, ou das culturas marginais, a dança de rua, agora tem o slam, que é a poesia de rua, né, nós lemos pouquíssimo
autores e autoras africanos, e mesmo latino-americanos, nós lemos muito poucos, seja no campo acadêmico, ou seja no campo da literatura, seja no campo das artes, por exemplo, quais os pintores e pintoras ou artistas de escultura latino-americanos ou africanos que nós conhecemos. E isso não quer dizer, o nosso desconhecimento não significa que eles não existam, mas significa que eles estão invisibilizados. Quem está invisibilizando? E aí não é desprezar conhecimento europeu, nós não estamos desprezando nenhum conhecimento, nós só estamos falando, olha, há muitas formas de conhecimento, olha, há muitas culturas, por que uma em detrimento da outra? Então, assim, nós professores, aquilo que nós recebermos nos nossos cursos de licenciatura, evidentemente nós vamos estar levando para as nossas salas de aula. Você pode levar um pouco mais pelos seus percursos epistemológicos, pela universidade que você cursou? Sim, você pode. Todavia, nós ainda sabemos que no Brasil, a maioria dos professores são formados por universidades particulares. Então, acho que essa crítica é importante, ela é fundamental para nós repensarmos e mudarmos a nossa formação, a nossa prática docente. Hudson, tem mais alguém aí que quer falar? A gente segue? Como é que tá? Você quer falar? Não, ninguém levantou a mão, mas alguém quer comentar alguma coisa? Arthur, Clara, Marcelo, Macilânia, Mel, Rena. Aparentemente não. Tá, então acho que a gente pode seguir, né? Bom, esses 2 slides que nós temos agora, nós temos 3, né, até o final. Acho que nós não vamos ter condição, mas eu vou, de todo modo, enunciar esses 3 slides. Esse próximo que o Hudson já projetou, as contribuições de Paulo Freire para a formação de professores e professoras, eu vou falar assim, mais ao passando dele e do segundo, e aí o terceiro o Hudson vai encerrar, porque a gente tem que dar uns informes e tal, e é importante também não ultrapassarmos o tempo, porque, querendo ou não, estamos todos muito esgotados com os trabalhos remotos, tem um esgotamento psicológico também, e nós estamos no terceiro turno. Nesse slide, o que eu fiz metodologicamente? Existe um conjunto de princípios que comparecem nas obras de Paulo Freire e que, penso eu, merecem ser revisitados, sobretudo em tempos de obscurantismo e recrudescimento das forças conservadoras. Que merecem ser revisitados em tempos de tantos ataques à educação pública e ao professor. Então, esse conjunto de princípios aí político-pedagógicos, a minha intenção ao trazê-los nesse slide sobretudo, contributos do Paulo que estão nessas 3 obras. E aí eu explico um pouco, 3 obras escritas, porque o Paulo Freire, ele inaugura no Brasil um tipo de livro muito interessante, que são os livros falados. O Paulo era muito verborrágico, né? Ele tinha assim quem já assistiu vídeos dele e tudo, o Paulo Freire era telúrico, né? Aquela vocação ontológica do ser, conversava, aquele sotaque gostoso, nordestino, aquela simplicidade da barba, a sandália, sempre com a Elza Freire do lado, sua companheira, sua esposa, mãe dos seus 5 filhos, que era professora, uma mulher nordestina, mais velha que ele, enfim, uma história de amor, de revolução e de educação.
Então, eu separei aí 3 obras escritas dele, porque ele inaugura aí os livros falados, e várias entrevistas e gravações depois foram transcritas para livros, mas aí eu separei 3 obras escritas, que são, eu trouxe aí, eu fiz uma temporalidade cronológica. Eu peguei um livro do início das obras do Paulo, o primeiro livro dele, o segundo publicado, porque foi a tese que ele apresentou no concurso para a Universidade do Recife, que hoje é a UFP, que é a Universidade Federal de Pernambuco, que é o Educação e Atualidade Brasileira. Depois eu avanço um pouco nessa cronologia, e pego Pedagogia do Oprimido, que é o livro, digamos assim, clássico, né, do Paulo Freire, é o livro, só o Pedagogia do Oprimido dá um mini curso, gente. O Pedagogia do Oprimido é o livro mais traduzido do Paulo Freire, hoje parece-me que conta com mais de 27 traduções. É um livro que foi perseguido, um livro que foi queimado, um livro que só vai ser publicado no Brasil em 75, parece-me, 76. Primeiro ele é publicado em português de Portugal, ou melhor, ele é publicado em Portugal. Então, o Pedagogia do Oprimido, ele é um livro, talvez o livro mais citado e mais referência, é o livro que apresenta o Paulo Freire ao mundo. E ainda nessa digressão cronológica, eu pego o último livro dele escrito em vida, que é Isso, Hudson. Aí, Hudson, cabe uma observação na sua informação, que eu, como curiosa do Paulo Freire, eu vou falar. Ele foi escrito em 1968, quando ele estava no Chile, exilado político, mas ele só vai ser publicado a primeira vez em 70 e em inglês. Depois ele é publicado em 72 em Portugal, na primeira edição em português, e, se eu não me engano, em 76 ou 75 em português, e é publicado no Brasil. Mas nesse ínterim, várias partes do Pedagogia do Oprimido chegaram clandestinamente ao Brasil. E, eu posso contar um caos? Gente, não vou aguentar, acho que eu vou ter que contar. Sobre a Pedagogia do Oprimido. Na época, vejam, o golpe foi em 64, depois tem um chamado golpe dentro do golpe, que é em 68, aí em 68 nós temos um acirramento da violência e da perseguição política, sobretudo a estudantes, artistas, com o AI-5, que é o ato institucional número 5, que aí teve luta armada, enfim. A partir de 68, que é quando o Paulo escreve o livro, ele muda para os Estados Unidos em 70, ele passa nos Estados Unidos, depois ele vai para Genebra. Como que essas reproduções do Pedagogia do Oprimido chegavam no Brasil? Eles pegavam capa do Capitães de Areia, do Jorge Amado, e aí era um título de livro que agradava bastante os militares, né? Capitães de Areia, embora quase nenhum deles teria lido, porque deixava passar o livro só pelo título. Então, a capa era do Capitães de Areia, mas o texto era Pedagogia do Oprimido. Então, tem esse caos aí. E o último livro que eu pego é o último escrito em vida, que é o Pedagogia da Indignação, que são vários textos que o Paulo Freire vai fazendo, inclusive sobre acontecimentos quase que imediatos, como, por exemplo, o assassinato
covarde do índio Chavante em Brasília, que teve o seu corpo ateado fogo por jovens, né, burgueses de Brasília, o índio Galdino. Então, esse texto do Paulo está lá no Pedagogia da Indignação. E aí eu quero fazer aqui uma crítica e um convite que procurem ler o autor, procurem ler o Paulo Freire. É importante, acho, o desdobramento do pensamento de qualquer autor por outros autores e pesquisadores e estudiosos, mas no caso específico do Paulo Freire, eu gostaria de convidar vocês a lerem o autor. Tem alguns elementos na vida e na obra do Paulo Freire que me levam a fazer esse convite público. Por exemplo, não só do Paulo, mas de várias figuras históricas, das pessoas se apropriarem do direito em torno da vida e da obra daquela personagem histórica. E com Paulo Freire não é diferente. É como se algumas pessoas se sentissem detentores desse legado freiriano. É como se Paulo Freire se tornasse para alguns uma marca registrada e as pessoas tivessem ali direito a royalties do pensamento freiriano. Então, deixa aqui um alerta, se afastem desse tipo de mercantilismo em torno do pensamento de Paulo Freire. E se puderem, leiam o autor, leiam o Paulo Freire, assistam às entrevistas do Paulo Freire. É realmente um giro epistemológico, como diz, como está presente numa proposta decolonial. É um giro epistemológico ir direto ao autor, que é Paulo Freire. Bom, aí, em educação e atualidade, eu acho, Hudson, vou fazer uma proposta para você. Se você puder ler o slide, porque aí está uma forma resumida, e depois a gente passa para o outro e termina, porque senão acho que a gente vai avançar muito no tempo. E também para deixar assim, um pouco de curiosidade para o pessoal ler os livros, o que você acha? Perfeito. Vamos lá? Aí eu leio então esse slide que está projetado, né? Vamos lá. Isso. As contribuições de Paulo Freire para a formação de professores e professores. O contributo de Paulo Freire para a formação de professores e educadores. Em Educação e Atualidade Brasileira, Paulo concebe o ser humano como um ser imerso no mundo da cultura, composto por elementos materiais, finitos e limitados, e por elementos simbólicos, infinitos e ilimitados. Desta forma, o processo educativo comparece como amplificador de consciências e promotor de transcendências. Já na Pedagogia do Oprimido, Paulo ele reafirma seu compromisso com os grupos sociais engajados na construção da sociedade democrática e explicita sua concepção de educação e de escola vinculada aos movimentos sociais. Ainda na Pedagogia do Oprimido, o Paulo defende a relevância social do trabalho educativo. E para que esse processo educativo aconteça de modo democrático, dialógico e permanente, o professor Paulo aponta, então, o lugar e papel político-pedagógico do professor educador. E já no último escrito dele em vida, na Pedagogia da Indignação, o professor Paulo Freire defende que para a efetivação desta prática educativa dialógica, orientada por um amor profundo às pessoas, passa pela defesa da esfera pública como bem comum e como possibilidade de construção de condições dignas para todos. Gente, olha isso. Não, eu passei, não. Deixa eu voltar. Olha, Hudson e colegas, como vai sendo
metamorfoseado o pensamento do Paulo Freire, e nós vamos observando nessas 3 obras de forma sucinta a decolonização da mente do Paulo Freire. Quer dizer, em Educação e Atualidade Brasileira, ele ainda está no Recife, ele escreve daquela realidade, é a tese dele para o concurso, ele vai destacar, sobretudo, a concepção de cultura. Então, para Paulo Freire, a cultura, e aí a cultura, ela tem um papel fundamental numa pedagogia decolonial ou antirracista. O que é a cultura negra, o que é a cultura afrodescendente, a cultura afro-brasileira, a cultura de matriz africana, enfim. Então, em Educação e Atualidade Brasileira, o Paulo Freire, ele entende a cultura como um atributo próprio do humano e do sujeito. Ou seja, a cultura como acrescentamento do que o sujeito faz ao mundo. A cultura como resultado do seu trabalho. E aí vocês vão entender nessa próxima frase por que eu estou trazendo a ruptura de formação para a criação de professores. A cultura que traz o esforço criador e recriador do sujeito. Já em Pedagogia do Oprimido, ele está no exílio, ele foi um exilado político, foi preso, foi perseguido. Lá no Chile, ele vai entrar em contato de modo mais restrito, ou de modo mais próximo com as comunidades campesinas. Então, ele vai ter todo essa crítica da educação bancária. É na Pedagogia do Oprimido que ele vai trazer a educação bancária e vai se contrapor a ela. Ele vai falar aí de uma ação cultural para a libertação, quando ele denuncia uma realidade desumanizante e anuncia uma realidade em que a humanidade possa ser mais. É na Pedagogia do Oprimido que ele vai trazer que existir é pronunciar o mundo e agir para modificá-lo. É em Pedagogia do Oprimido que o Paulo vai trazer ninguém educa ninguém, as pessoas se educam em comunhão. Quer dizer, e sobretudo, na Pedagogia do Oprimido, que o Paulo vai dizer que não basta nós citarmos ou falarmos ou convivermos com os oprimidos, os esfarrapados ou os excluídos. Nós temos que nos saber também um deles. Lá na dedicatória do livro, o Paulo vai falar isso, dedicado aos excluídos, aos esfarrapados, mas, sobretudo, àqueles que nele se reconhecem e, em se reconhecendo, lutam com eles. E aí ele vai, sobretudo, sobre as estruturas de dominação. Não dá para falar de pedagogia decolonial, de descolonização das mentes, se nós não mudarmos a estrutura da dominação colonial que nós temos. E essa estrutura de dominação colonial, ela perpassa os marcadores sociais, classe, gênero e sexo. Classe, gênero, Hudson, me ajuda aí. Classe, gênero, raça. Classe, gênero e raça. E essa estrutura da dominação, ela vai, inclusive, para todas as nossas dinâmicas da sociedade. Sala de aula, relações sociais, relações pedagógicas, inclusive econômicas, né? Então, é na Pedagogia do Oprimido que o Paulo vai tratar dessa estrutura da dominação. E o último livro do Paulo, ele vai falar dessa amorosidade, né? Ele vai falar dos sonhos, ele vai fazer um livro como que
imediato, uma resposta imediata àqueles fatos que estão acontecendo. Ele vai falar de uma luta ideológica, política, pedagógica, ética, que só pode se posicionar se for progressista. Ele vai falar da dignidade, ele vai falar do sonhar, ele vai falar da proteção da sociedade. Então, vejam, nesses 3 livros citados aí, nesse mapeamento que eu faço, nesse aprofundamento de leitura e interface com a formação de professores e educadores, nós percebemos uma descolonização da mente do pensamento freiriano. Pode passar, Hudson, por gentileza. Bom, esse último, eu até comentei com o Hudson, falei, Hudson, tem uns 3 anos, 2 que eu venho trabalhando nessa perspectiva, né? Vocês viram que no slide anterior eu trouxe a formação de professores e professoras de uma forma em interface com os contributos do Paulo. Aqui eu estou aprofundando, eu estou trazendo a teoria crítica e a prática transformadora de Paulo, concepções contra-hegemônicas e decoloniais para a formação de professores e educadores. Vejam que no slide anterior eu faço uma abordagem mais panorâmica da contribuição, da influência do Paulo para a formação de professores e professoras, e aqui eu faço um movimento mais que caleidoscópico. Como que a teoria crítica e a prática transformadora do Paulo reverbera, incide, indica, fundamenta e traz uma concepção contra-hegemônica e decolonial. E aí eu vou pedir rapidamente, ou no tempo dele, o Hudson para ler esses 4 itens elencados. Eu vou ser mais rapidinho agora. Primeiro pontinho. Freire discute formação de professores e educadores, professoras e educadoras, no conjunto de sua obra e de sua vida, em meio a tramas conceituais nas quais várias categorias do seu pensamento se entrelaçam. Tiranias do urgente, inédito viável, suicídio de classe, politicidade, conscientização, emancipação, praxis educativa, ação, reflexão, ação, de modo mais complexo e dialogicidade, amorosidade, curiosidade, boniteza, esperança, construção do conhecimento, democratização e outras. Medo e ousadia. O cotidiano do professor. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. A educação na cidade, política e educação e, sobretudo, em pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática. Hudson, você notou alguma coisa interessante aí nesse último item? Professora, coisa interessante aqui, muitas, viu? Mas você reparou o detalhe? De qual exatamente, professora? Não. Esse último item, são todos títulos de livros do Paulo. Ah, sim. Sim. Inclusive, eu já estou até anotando alguns aqui que eu estou querendo ler que eu não conhecia. A maioria está disponibilizado democraticamente. E aí, gente, obrigada, Hudson. Nesse penúltimo slide, eu gostaria de acrescentar que o Paulo Freire, ele é sempre importante nós trazermos por quem esse autor anda acompanhado. E aí, lógico, além da Bell Hooks e outros, não só no campo da educação, da filosofia, da política, mas eu gostaria de destacar outros autores do campo da formação de professores que vão dialogar com esse conjunto de concepções contra-hegemônicas e decoloniais do Paulo Freire. Por exemplo, o Giraud, o Zeitner e o Novoa.
Tem o Goodson também. Então, são todos autores que vão trabalhar especificamente ou detidamente a formação de professores. Mas o Paulo Freire, ele amplia a discussão da formação de professores e professoras, diferentemente do Nova, do Giraud, do Zeichner, do Goodson, que são autores importantíssimos, são referências, sobretudo Nova. Mas o Paulo, ele tem uma concepção que extrapola essa complexidade dos contextos concretos de prática e que reforçam a autonomia dos professores, tá? Hudson, eu acho que a gente pode passar para o último slide, que já são 7:50, e nós temos esse compromisso também do horário. Bom, gente, chegamos no último slide. Eu e o Hudson queríamos enfatizar algumas questões que vocês nos acompanharam aí nos slides, e gostaríamos de... O Paulo Freire tem um livro chamado Por uma Pedagogia da Pergunta. Ele foi publicado em 85, ele escreveu com outro exilado chileno político, que era o Faúndes, e aí eu trago essa concepção de pergunta para a formação de professores e professoras, para uma proposta de uma educação decolonial e como uma chave para a decolonização das mentes, que é a pergunta. Inclusive, o nosso título do minicurso, eu falei com o Hudson. Hudson, nós não vamos trabalhar numa perspectiva de reprodução, nem numa perspectiva de respostas, de fórmulas mágicas, de receitinha para dar aula, etc, etc. Nós vamos trabalhar, Hudson, na perspectiva da pergunta. Nós vamos trabalhar no diálogo, nós vamos trabalhar na formação de professores como um acontecimento na formação de humanidades emancipadas. E aí, por uma pedagogia da pergunta, nós vamos retomar professoras e professores em formação, ou depois desse encontro de hoje, em criação. É possível uma licenciatura como parte dos processos de descolonização das mentes? Nós temos uma formação voltada para a resposta. Os nossos modelos conservadores, confessionais, pedagógicos, didáticos, eles reproduzem uma pedagogia da cópia, da decoreba, da cola. É preciso problematizar essa educação, é preciso decolonizar as mentes. E aí eu trago algumas questões para pensarmos juntos na perspectiva de problematizar. E aí lembrando o que é para Paulo Freire problematizar. Por exemplo, o que é lidar com formação de professores quando nós temos a terra é plana, menino usa azul e menina usa rosa, o Brasil não tem fome porque tem mangueiras, o peixe é inteligente porque desvia do óleo, somos inúteis úteis que não sabemos a fórmula da água, as florestas em chama são obra das ONGs e das bicicletas, a Covid é uma gripezinha, o Brasil é um país de maricas. É preciso problematizar o que é ser professor, o que é estar num curso de licenciatura com questões como essa que comparecem no nosso dia a dia. Temos mais perguntas do que respostas. E aí, essa potência contida na compreensão crítica da educação de Paulo Freire. A dialeticidade, gente, e a amorosidade implicam na conscientização da realidade. E aí é outra categoria muito cara para Paulo Freire, a conscientização. E no compromisso em transformá-la, em torná-la menos desigual, mais justa, menos opressora
e mais emancipadora. Portanto, descolonizar as nossas mentes e pensar numa formação, criação de professores decolonial. E aí eu vou caminhando para o final aqui, dizendo da importância de reinventarmos Paulo Freire em tempos de inflexão neoliberal e neoconservadora, de compreender as disputas no campo educacional através do exercício do pensamento contraditório, da prática do dissenso. Talvez isso nos ajude a resistir aos retrocessos no campo das políticas sociais e educacionais. Retrocessos de conquistas que nós levamos décadas, bem como entender os ataques midiáticos que Paulo Freire tem sofrido desde 2013. Reinventar Paulo Freire exige uma releitura crítica dos pressupostos da sua obra, diante dos desafios que nos colocam e que se colocam nos contextos concretos do tempo histórico. Portanto, eu vou agradecer aqui, vou dizer da utopia, vou dizer da importância das múltiplas linguagens, e que nós não podemos pensar no futuro e uma releitura do passado se nós não tivermos uma praxis social organizada e coletiva. E aí eu vou pedir o Hudson para a gentileza de ler o último slide, e aí ele vai para os informes e etc. e tal. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens e mulheres. Sim, eu conservei como o texto foi escrito, mas depois o próprio Paulo Freire retoma. Então, quando aparece sempre homem, ele está dizendo no sentido humanidade, né? E aí, homens, mulheres, gays, LGBT, trans, toda forma de amor e de amar vale a pena, né? E como esse Paulo Freire amou, né? Imagina 5 filhos com a Elsa, devem ter sido muitas noites de amor. Eu tomei para mim de jato impensado. Todas as vezes que eu leio uma generalização escrito homens, eu já coloco mulheres no final, assim, já vem automático. Tá, mas aí eu vou te problematizar. Problematiza. Você colocou lá na sua apresentação negro, gay, homem e mulher não representa que é homem, que é gay ou não. Então, estou problematizando com você. Só a categoria homem e mulher não dá conta dos nossos gêneros. Olha e só. Agora? Agora a gente vai ter que recorrer ao latim, o gênero neutro. Mas o que a gente faz? E o que a gente faz com o Yorubá, por exemplo? Olha... O que a gente faz com o Tupi-Guarani? Problematizou ainda mais, hein? Aí agora eu não tenho resposta. Que bom que você não tem resposta. Ai. Gente, essa é a professora Nima. Eu acho que vocês estão calejados de conhecer, né? Já estou há 5 anos nessa graduação. Mas essa é a professora Nima. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Tá? Eu acho que deu para entender. Eu fiz, já que a professora contou um caos, eu vou contar. Não é um caos, foi algo que aconteceu, né? Eu contei para os meus colegas do centro acadêmico a respeito de te chamar para estar ministrando esse mini curso, né? E aí eu falei, olha, gente, na época eu só tinha tido 2 aulas.
Eu falei, olha, gente, eu já tive 2 aulas, mas só as 2 já foram suficientes para se apaixonar pela forma dela dar aula e de ela mostrar para a gente como a gente tem que amar a esse processo de educação, né? A ser, de fato, professor de corpo e alma. E assim, eu acho que está sendo bom, está sendo isso mesmo que está demonstrando, né? E aí, para fazer os avisos do final, a gente está aqui de novo amanhã, a gente volta aqui amanhã, e volta, inclusive, querendo propor que vocês reflitam durante o final de semana, porque o curso vai ter essa quebrinha, né, de 2 dias aí de sábado e de domingo, mas como a gente, para usar até algo, professora, que a gente usa lá na disciplina, vão ser 2 dias separadinho, né? Mas a gente vai estar juntos, quer queira, quer não, em pensamento, em reflexão, para segunda-feira a gente refletir de novo. Pode falar, professora, que você ia comentar. Não, eu fiz joinha assim para você porque é juntinho e separadinho, o novo glossário da nossa disciplina lá. E amanhã, né, eu e a professora, nós íamos gostar de propor uma reflexão em cima de um texto do professor Renato Nogueira, né? Só que eu também acredito que eu vou chamar de aula, tá? Que a aula, isso que a gente está fazendo aqui, ela tem que viver em constante mudança de acordo com o sentimento que ela expressa, né? Com aquilo que a gente sente. E eu não sei vocês, mas eu me senti no ímpeto e na vontade de continuar refletindo um pouco mais, de a gente aprofundar um pouco mais. Então, assim, a gente vai voltar aqui amanhã com uma reflexão ainda mais gostosa, ou tão gostosa quanto hoje, né? E eu queria muito que vocês voltassem, que vocês trouxessem coleguinhas, e inclusive algo que a professora me ensinou, né? Acho que tudo que acontece no momento da aula, a gente pode adquirir para aprender, né? E aconteceu algo que eu também queria convidar vocês. A gente tem que convidar os atores e as atrizes da educação, inclusive aqueles que já foram. Então, se vocês quiserem trazer pai, mãe, avó, para vir aqui para discutir com a gente, inclusive de vocês de casa, eu acho que a gente tem muita vergonha de abrir câmera, né, principalmente para quem tem casa pequena, de passar a família atrás, de passar, não sei, às vezes passar o cachorrinho, né? Aconteceu uma vez, foi na aula da professora Mima ainda, mas eu acho que ninguém reparou. Meu cachorrinho entrou, aí eu peguei ele no colo, fiquei brincando com ele, depois eu vi a câmera estava aberta, eu fiquei, ai, que vergonha. Mas tragam para a gente discutir, porque é enriquecedor a gente ouvir as experiências uns dos outros. Tá bom? Acho que é isso. Você tem mais alguma coisa, professora, que queira informar? Hudson, só dizer que eu estou ansiosa demais para assistir sua aula amanhã. Ai, meu Deus! Ó, que a gente está no horário, são 8h02. E depois, se o pessoal tiver interesse, né, acho que a gente pode disponibilizar os PowerPoints e tal, e desejar a todos aí uma noite cheia de esperançar, como nos diz Paulo Freire. Gente, vai passar, a pandemia vai passar, vai ter vacina, que nós possamos sair mais leves, possamos atentar para os sentidos e os significados desse momento, tá bom? Agradecer o Hudson, grande parceria, grande parceiro. Gente, como a gente costuma dizer, até amanhã, Hudson, fica à vontade. Até amanhã, gente, um abraço. Um abraço para vocês. Amandinha, pode cancelar encerrar a gravação? Acho que é isso. O Centro Acadêmico não tem algum recado? Será que podemos encerrar? Acho que o pessoal vai querer comunicar só os recadinhos de amanhã, então eu vou aproveitar, porque eu também sou da comissão, então eu vou aproveitar tudo aqui e já vou falar. Amanhã, durante o dia, a gente tem mais uma mesa de comunicação. Eu peço aos colegas para me corrigirem, porque eu não estou com o calendário aberto aqui, abrir agora vai me embananar. A gente tem a mesa de comunicação amanhã na parte da tarde, sobre epistemologia e história da ciência,
né? Queria convidar todo mundo a estar presentes, ou a não estarem presentes, porque é a minha mesa de comunicação e eu tô com vergonha. Mas acontece amanhã, das 2 às 4 da tarde, e amanhã à noite, né? Amanhã às 6 horas da tarde, a gente está aqui de novo. Tá bom? Acho que é isso, gente. Então, muitos beijos, muitos abraços. Professora, mais uma vez, obrigado. E até amanhã. Hudson, eu que te agradeço. Gente, até mais. Tchau.